Bom, a nossa querida Nayara é a nossa convidada de hoje, que veio justamente para conversar com a gente e a gente entender um pouco mais quando o assunto é receber auxílio ou aposentadoria por incapacidade, né? Sem cumprir a tal carência, ou tem que cumprir a carência mínima. Ela veio hoje para conversar com a gente sobre isso. E é claro que a gente já começa logo querendo entender. A gente ouve falar tanto de carência, 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 mas parece que na hora de buscar os direitos, as pessoas nunca entendem, nunca sabem que carência é essa. Então a gente já começa logo explicando o que é essa carência. Pronto. Né? Seja bem-vinda. Obrigada, Vanusa. Bom dia. Bom, primeiro, eu gosto de esclarecer, fazer uma comparação que as pessoas conseguem entender de forma muito clara como é que o INSS funciona. O INSS é como se fosse um plano de saúde. Vamos comparar aqui o INSS com um plano de saúde, porque a lógica é parecida. No plano de saúde, para você ter acesso, você precisa cumprir alguma carência. Sim. Para você ter acesso ali a utilizar algum tipo de serviço. E no INSS é da mesma forma. Nós precisamos também, para ter acesso a alguns benefícios, cumprir uma carência. E essa carência é o número mínimo de contribuições que a gente realiza para a Previdência Social. E quais são as situações que você tem que obedecer essa carência? Pronto. Em regra, essa carência ela é de 12 meses. Nós temos a regra, 12 meses. A regra geral, que para a pessoa, para o segurado, ele ter acesso ao auxílio-doença, ao auxílio por incapacidade temporária, né, que é o antigo auxílio-doença, ele precisa cumprir essa carência mínima de 12 meses. Mas nós temos exceções. E essas exceções, que é justamente o que a gente veio falar aqui hoje, essa lista de doenças, é um rol, né, do INSS de doenças onde é isento de carência. Então, o segurado, ele precisa ter apenas a qualidade de segurado. Como é que eu vou conseguir essa qualidade de segurado? Com uma única contribuição do INSS, você já está ali segurado pela Previdência. Você já pode ter direito a um auxílio por incapacidade temporária. Não precisa cumprir esse número mínimo de 12 contribuições. Agora, assim, é aquela história, são muitas doenças, né? Isso. E o público que está assistindo a gente provavelmente deve estar se perguntando como é que eu vou saber a doença que tem carência e a doença que não tem carência? Porque você explicou muito bem explicado logo no início, relacionado aos planos de saúde. É um fato. Você, para determinadas situações, você tem uma carência maior. Para outras, você pode buscar emergência, né? E em outras situações, com menos meses. No INSS, então, é mais ou menos isso. A lógica é parecida. É parecida. É parecida. Quando eu costumo dar aula, eu explico para os meus alunos justamente isso. Muito bom. Porque eles conseguem entender de uma forma mais fácil. Porque muitas vezes as pessoas, o senso comum é pensar, eu estou doente, eu posso procurar o INSS que eu vou ter direito a algum benefício. E não é assim. Você precisa, primeiro, ter a qualidade de segurado e cumprir essa carência. E, claro, existem as exceções de doenças mais graves, em quadros mais agudos, onde é isento de carência, onde você não precisa cumprir esse mínimo, né, de 12 meses de contribuição para a Previdência. Enquanto você vai falando, a gente está mostrando para o público que está em casa as doenças que dão auxílio, doenças sem carência. Certo. Hoje é uma quantidade bem grande e tem que estar disponível para a população saber, né? Isso. Nós temos essa lista, esse rol, né? Aqui a gente está vendo aqui tuberculose ativa, hanseníase, transtorno mental grave, a neoplasia maligna, né? Que é o câncer, cegueira, paralisia irreversível, cardiopatia grave. Então, é uma lista de doenças. São 18 doenças só doenças, esclerose múltipla. E nós tivemos recentemente, agora em julho, a inclusão de mais uma doença, que é a gestação de alto risco. Agora em julho ela passou a integrar, nós tínhamos 17 doenças que isentavam a carência para a concessão de auxílio por incapacidade temporária. E agora entrou mais uma, que é a gestação de alto risco. Então, a mulher que está aí passando por uma gestação de alto risco, e ela tem um laudo médico, porque, claro, isso precisa estar laudado, e ela não tem esse número mínimo de 12 meses de contribuição, vamos supor que ela tenha ali uma ou duas contribuições, ela pode sim ter direito a um auxílio por incapacidade temporária, o auxílio-doença. Qual a diferença entre auxílio por incapacidade e aposentadoria por incapacidade? Pronto, vamos lá.
Primeiro, o auxílio por incapacidade temporária é uma doença que ela tem uma data de início e uma data fim. Então, ela tem uma previsão de cura, né? Ela é temporária. Já a aposentadoria é quando nós temos uma doença que ela não tem, vamos dizer, aquela pessoa ela não está mais habilitada a retornar para o trabalho. Então, é uma incapacidade permanente. Já o auxílio por incapacidade temporária é uma incapacidade temporária. Eu tenho uma data de início e eu tenho uma data de cessação daquele benefício. Já a aposentadoria é um benefício vitalício. Pronto. E aí a gente mostrou a lista de doenças que você pode ter e que não precisa dessa carência, mas tem uma lista de outras doenças que já vai precisar dessa carência. Sim, exatamente. E também tem um detalhe, Vanusa, casos de acidente, também acidente ou doenças profissionais, doenças do trabalho, também são isentos de carência. Então, a pessoa que sofreu um acidente e ela não tem esse número mínimo de contribuições, esses 12 meses, essas 12 contribuições pagas para a Previdência, ela pode ter direito a um auxílio por incapacidade temporária, porque também é isento de carência os casos de acidente. Mas aí, nesse caso, as pessoas que não sabem, muitas vezes, o que na verdade, as pessoas costumam deixar passar e que não vão buscar seus direitos achando que não teria direito. Não teria direito. E eu queria muito falar sobre isso, porque quando a gente começa a conversar uns com os outros, a gente vai percebendo muita coisa que a gente deixa passar. E é importante que a gente chame a atenção da população nesse exato momento, porque Sim. assim, nem os documentos as pessoas sabem, muitas vezes, que documentos elas precisam para buscar os direitos. E imagino que o INSS é só para aposentadoria. Não. É impressionante como uma boa parte da população pensa dessa forma, né? Sim. É incrível porque muitas vezes as pessoas estão perdendo direitos por falta de informação. Então, o nosso trabalho é justamente esse, é levar a informação certa, da maneira certa. Hoje nós temos o INSS, os aplicativos Meu INSS, também de forma digital. E você pode, com a documentação certa, da maneira correta, ter acesso ao benefício, desde que você cumpra os requisitos previstos em lei. Qualidade de segurado, carência, quando necessário, o cumprimento da carência. Em doenças mais graves, você está isento dessa carência, desse número mínimo de contribuições, e você pode ter acesso a um benefício num momento de muita necessidade, porque esses benefícios, eles aparecem sempre ali no momento de doença, onde a pessoa está precisando muito. Chamando a atenção também das pessoas, o que fica aí muitas vezes na mente, eu não tenho carteira assinada, eu não tenho direito ao INSS. Isso também é um mito, porque as pessoas podem pagar o seu INSS. E é muito importante que as pessoas tenham consciência disso. Tem pessoas que passam anos e anos sem trabalhar e sem pagar o INSS, né? Exatamente. E é o que eu chamo, nós advogados trabalhamos muito com planejamento previdenciário. O que é esse planejamento previdenciário? É organizar a vida contributiva desse cliente. Então, se ele não contribui para o INSS, ele pode começar a partir de hoje, emitir as suas guias de contribuição, pagar na data de vencimento, que é o mais importante. Tem muitas pessoas que chegam para pagar anos atrasados e pensam que vai se aposentar pagando esses valores atrasados. E não é assim. Até porque se fosse assim, todo mundo estaria aposentado, quem tivesse condições de pagar o INSS. Fosse pagar 5 anos, 10 anos atrasados. Então, você tem que ter essa organização de emitir suas guias, pagar na data do vencimento, para você ter acesso a esses benefícios. E aí, outra coisa que a gente quer entender melhor é como é que funciona a perícia. Como é que ela faz esse trabalho e como é que as pessoas podem entender melhor? Pronto, a perícia médica, a partir do momento que você dá entrada em um pedido de auxílio por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença, primeiramente, hoje nós temos a possibilidade de concessão desse tipo de benefício sem perícia médica, que nós conhecemos pelo ateste MED. Então, existe a possibilidade, se aquele atestado seu está dentro dos requisitos que a lei exige, você pode conseguir essa concessão sem passar por uma perícia médica federal. Porém, existem casos que o site do INSS, o próprio INSS, ele vai agendar essa perícia médica. Você vai ter que se dirigir a uma agência do INSS e passar pela avaliação. E nessa avaliação, o médico vai decidir, Vanusa, se é um caso de auxílio por incapacidade temporária, com uma data de início e uma data fim,
ou se é um caso de uma incapacidade permanente, onde aquela pessoa ela não tem mais condições de se reabilitar em outro trabalho ou em outra função. A gente tem ouvido falar muito em fibromialgia, né? E é impressionante como ela tem sido muito focada e listada de forma muito positiva, com cuidado. Eu pergunto para você, nesse caso de doença, ela entra na lista sem carência ou não? Ela ainda continua com carência? A fibromialgia é uma situação bem complicada, Vanusa. Por quê? Nós precisamos analisar a incapacidade, né, dessa... Nós não podemos olhar apenas para a doença, primeiro ponto. Nós precisamos olhar para o que essa doença causa. Então, por isso que antes a gente falava auxílio-doença. Antigamente a gente falava auxílio-doença. Hoje a gente fala auxílio por incapacidade. Porque a gente tem que olhar para a incapacidade. Muitas pessoas, elas têm a doença, né? Mas elas não têm a incapacidade. Então, a gente precisa... Elas têm a capacidade, elas aguentam estar Isso. ali. Muitas vezes, elas guardam para si o problema. Então, assim, não é reconhecido como uma incapacidade total, né? Isso. Então, de uma certa forma, tem que se esperar os 12 meses. Tem que se esperar. Dependendo da situação Exatamente. também. E aí é o momento que a gente chama atenção para vocês, profissionais de direito. Se essa pessoa... ela está passando por esse problema de doença e ela está se sentindo sem essa capacidade, é o momento dela buscar o advogado, não é verdade? Sim, é o momento dela ter um apoio especializado, né? Hoje você, claro, tem acesso aos portais do INSS, mas desde que você tenha um acompanhamento de um advogado especialista na área, você consegue, de certa forma, esse apoio, esse auxílio, nesse momento tão crucial que é a concessão de um benefício no INSS. E em casos mais agudos, isentos de carência, onde, claro, você não vai precisar cumprir esse número mínimo, esses 12 meses de contribuição. E como é que fica aquela pessoa que contribuiu pouco? Ela vai ter esse direito? Contribuiu pouco? Não, ela não vai ter direito. Tem né? que estar contribuindo. Tem que estar contribuindo. Vamos lá, nós temos essa lista de doenças, esse rol que isenta a carência. Em outros casos, ela vai precisar, sim, cumprir esse número mínimo, essa carência de 12 meses. Então, a importância do planejamento previdenciário, você começar a pagar o INSS para quando você atingir essa carência, você requerer um benefício de auxílio por incapacidade temporária. Bom, se faltou alguma informação que você ainda queira passar para o público que está em casa, eu acho que é importante porque muitos não buscam. É impressionante. Não, é realmente assim, nós que trabalhamos todos os dias, nós estamos atentos a todos os detalhes. O recado final que eu posso dar para o público: procurem os seus direitos, procurem entender melhor como funciona o INSS. O INSS, ele não, infelizmente, ele é um seguro social, então só vai ter direito quem está ali dentro desse seguro, pagando em dia. Então, se você está fora, automaticamente você não vai conseguir ter acesso a esses benefícios. Então, é a gente quebrar esse senso comum. Muitas pessoas chegam no escritório, procuram um advogado com uma doença, com uma incapacidade, mas quando a gente vai analisar, a gente se depara com a realidade que essa pessoa não é segurada, que essa pessoa não contribui, que essa pessoa não tem carência. Então, a gente se decepciona, porque é uma pessoa que tinha tudo para ter acesso a um benefício e por uma falta de planejamento, por não procurar pagar o INSS da forma correta, acaba perdendo. E assim, se essa pessoa quiser, ela pode pedir uma revisão ou até mesmo, ao mesmo tempo, recorrer a essa decisão? Pode, é possível, é possível. O INSS permite a revisão, claro, dentro do próprio INSS. Porém, né, o que eu aconselho é procurar um advogado especialista, até porque esses recursos do INSS, eles costumam demorar muito. E em muitos casos, o aconselhável é procurar mesmo a justiça, quando você tem um benefício negado. Bom, a Nayara falou algo aqui que chama atenção. Em toda área tem um especialista. Tem um profissional que ele se dedicou mais, se especializou e ele buscou entender mais para levar até você essas informações. Então, assim, nada contra os advogados que não são especialistas sobre o assunto, mas para isso a gente tem os profissionais. Então, assim, às vezes você perde um certo tempo buscando aquela informação de quem não vai te dar um resultado. E aí, muitas vezes, você passa anos e anos esperando ou acreditando no que muitas vezes a informação que foi levada até você não era suficiente. Por isso, sempre que tiver que buscar,
Vá no especialista Vá no no assunto, especialista. em quem tem se dedicado, porque sempre tem ali uma brechinha para quem entende do assunto, né, doutora? Verdade. Então, assim, as pessoas que quiserem entrar em contato, Meu Instagram é nayaracosta.advogada. Sou especialista em benefícios do INSS. É sempre um prazer, Vanusa, estar aqui com você. É um prazer meu. E assim, eu fico feliz porque quando a gente traz os profissionais que são especialistas, a gente já abre uma oportunidade para quem está em casa. Outro dia, eu encontrei uma telespectadora que acompanha o nosso programa. Ela, olha, Vanusa, como é bom esse quadro de direito que você traz para o programa, porque a gente, às vezes, não tem noção dos nossos direitos. E quando existe o especialista, aí faz toda a diferença. Vanusa, só para finalizar, acredito que tem muitas donas de casa que assistem o programa Sim. nesse horário e aconselhar elas também a procurar o INSS, procurar um advogado, fazer o seu planejamento previdenciário. Hoje é possível você emitir as suas contribuições como facultativa, né, que é aquela pessoa que não trabalha, mas quer contribuir para o INSS. E aí, caso você adquira algum problema de saúde, alguma doença incapacitante, você pode sim ter acesso aos benefícios do INSS, mesmo sendo dona de casa, mesmo sem trabalhar de carteira assinada. Pronto, porque você falou tudo. As pessoas costumam achar que quem está dentro de casa trabalhando, não está trabalhando. A palavra já está dizendo, está trabalhando, está cuidando do lar. Às vezes você não tem como trabalhar, você realmente, tudo que você tem que fazer é dentro de casa. Quantos empreendedores a gente tem dentro de casa? Exatamente. E que às vezes não tem nem noção de que ali ele pode buscar o INSS. É a hora, tá? Então não se iluda, você está trabalhando sim, e muito, até mais que todo mundo, né? Verdade. Obrigada pela sua presença. Obrigada, Vanusa. Direitos e Deveres volta na próxima semana.